A DECO esclarece. Um cumprimento a todos aqueles que nos acompanham no portal Visional. Hoje, na nossa rúbrica, vamos falar sobre literacia financeira. É um tema que consideramos pertinente. Também dizer que no próximo dia 31 de outubro assinala-se o Dia Mundial da Poupança, portanto, consideramos uma mais-valia refletir um pouco sobre esta temática. E é um assunto que nos interessa a todos nós, nomeadamente no que respeita ao orçamento familiar. Ou seja, todos nós, na nossa dia-a-dia, temos as nossas despesas, temos os nossos rendimentos. Portanto, para conseguir gerir as nossas finanças caseiras de forma mais assertiva, será sempre uma mais-valia lançar mão a um orçamento familiar. É muito simples de o fazer. Basta uma simples folha de um papel, em que poderemos colocar de um lado os nossos rendimentos e de outro lado as nossas despesas. E quando eu falo em despesas, temos que detalhar todas as despesas que vamos tendo ao longo do mês. Para quê? Para que depois, no final do mês, possamos olhar para esse documento e refletir sobre os nossos rendimentos, refletir sobre o dinheiro gasto, se efetivamente nos centralizamos naquilo que é essencial ou se houve algumas despesas que foram para bens ou serviços secundários e que não são tão essenciais à nossa vida no momento em que nos encontramos. Isto porque, como é de conhecimento geral, estamos a viver economicamente tempos menos fáceis e, portanto, é de extrema importância repensar toda a economia familiar. E a economia familiar também deve ser pensada e partilhada em família, ou seja, é muito importante que todos os elementos da família tenham noção do que se está a vivenciar, das necessidades da família, de até onde pode ir a família para que estejam todos em harmonia. Também o orçamento vai-nos poder identificar, se calhar, situações em que nós poderíamos não gastar esse dinheiro e canalizá-lo para uma poupança. Também sabemos que poupar nestes tempos é algo difícil, temos consciência disso, mas se conseguirmos poupar uma pequena percentagem do nosso rendimento, será algo excelente. Com vista, por exemplo, a fazer face a algum imprevisto, não é? Ter um pé de meia para que possamos responder face a alguma situação imprevista que nos surja na nossa vida, ou então também para um projeto futuro, para que evitemos assim o recurso ao crédito. Há que salientar que, e dadas as dificuldades de poupança que existem, que há pequenos gestos que todos nós podemos ter e executar nas nossas casas que poderão levar a uma poupança de uma forma indireta. E o que é que eu quero dizer com isso? Imaginemos pequenos gestos de consumo lá em casa. No que diz respeito à eletricidade, muitas vezes deparamos-nos com luzes ligadas desnecessariamente, muitas vezes também deixamos ou podemos deixar equipamentos em stand-by e, na verdade, eles estão a consumir energia elétrica. Na hora de comprar eletrodomésticos, por que não pensar com uma classe energética maior? São um bocadinho mais onerosos, mas, na verdade, depois, a nível de consumo, esse consumo será menor e, portanto, isso vai se refletir na fatura de energia. Ao se refletir na fatura de energia, o valor vai ser menor e vai existir poupança. O mesmo se diga no que respeita à água. Também ter pequenos gestos lá em casa no sentido da poupança de água também irá refletir-se na fatura. Desligar a torneira quando não é necessário estar a correr continuamente, porque não optar por utilizar o mecanismo de captação da água das chuvas para regar as plantas, ou seja, há um conjunto de comportamentos que todos nós podemos adotar e partilhar com os restantes elementos da família para que todos juntos possamos também diminuir as despesas com os serviços públicos essenciais e, portanto, alcançar alguma poupança ou uma diminuição de gastos no que diz respeito à faturação. O crédito, lá está, há pouco eu referi que a poupança seria um meio adequado para alcançar um projeto futuro ou um bem que nós queiramos adquirir sem o recurso ao crédito. É uma situação, uma opção que deve ser muito bem pensada, porque efetivamente as famílias poderão, no momento em que estamos a vivenciar, estar numa instabilidade que não permite o recurso ao crédito.
Se tomar a decisão de fazer um crédito, deve fazer a prospecção de mercado, verificar as diferentes taxas disponíveis e pensar sempre na taxa de esforço. O meu orçamento familiar permite-me pagar mensalmente mais esta despesa. A taxa de esforço é muito fácil de calcular, basta efetivamente ter presente o conjunto somatório do custo dos créditos, a dividir pelos rendimentos e multiplicar por 100 e consegue-se aferir a nossa taxa de esforço. Portanto, nesta semana em que se assinala o Dia Mundial da Poupança, reforçamos aqui a importância de repensar os nossos comportamentos enquanto consumidores, agentes de consumo, para que efetivamente tudo corra pelo melhor. E caso exista alguma situação em que o consumidor precise da nossa ajuda, nós cá estamos no nosso Gabinete de Apoio ao Consumidor e também no nosso Gabinete de Proteção Financeira, em que o consumidor nos pode contactar pedindo assim a ajuda da DECO. Já sabem que o nosso atendimento presencial é feito por marcação através do 239 841 004. Portanto, assim me despeço até à próxima rubrica. Cumprimentos a todos.